O Flamengo está se preparando para o clássico de domingo contra o Botafogo pelo Brasileirão. Fábio Jupa traz os detalhes. Olá pessoal, tudo bem? O Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu de olho no clássico de domingo contra o Botafogo no Maracanã. O técnico Leonardo Jardim deve ganhar reforços para essa partida. O zagueiro Léo Pereira, que foi poupado na derrota para o Cruzeiro, tem volta confirmada. Já o Vitão, o Alexandro e o De La Cruz se recuperam de problemas físicos. Ainda não treinam com o grupo, mas já trabalham no campo e podem ser relacionados. O Gonzalo Plata interessa ao Dínamo de Moscou, que ainda não fez proposta oficial ao Flamengo. Ontem, o Flamengo conheceu o adversário nas quartas de final da Libertadores. Vai ser o Independente Del Valle, que eliminou o Tolima. Foi a 16ª vitória consecutiva do time equatoriano. E uma última notícia, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, entrou na justiça contra o presidente do Vasco, Pedrinho, pelas declarações do Pedrinho, depois que o BAP fez comentários sobre as situações financeira e jurídica do Vasco. O BAP pede na justiça indenização de R$40 mil e retratação pública do dirigente vascaíno. É isso, pessoal. Um abraço. Abraço, Jupa. Grande para falarmos de Flamengo e também do presidente BAP, que processou o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, depois de Pedrinho falar algumas palavras, digamos, pesadas sobre o presidente do Flamengo para a pessoa BAP. O próprio Pedrinho mencionou isso. Tem também Flamengo recusando proposta para o zagueiro. Novamente, Grupo City tentando a contratação desse zagueiro, novamente a proposta sendo recusada. E tem também gramado do Maracanã, não ficou apenas na promessa. A gente vai trazer aqui informações envolvendo o gramado do Maracanã, que sofreu críticas, inclusive de jogadores do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajudinha será super bem-vinda, seja se inscrevendo, dando like, hypando o vídeo, isso é importante. E claro, se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição. Tamo junto, galera, vamos para as informações. Antes de mais nada, eu tô gravando esse vídeo aqui, o Botafogo acabou de anunciar a renovação de contrato de Montoro. E por que eu estou falando isso? Porque é um jogador que o Flamengo, antes do Botafogo contratar, havia mapeado, digamos assim, e recentemente a torcida do Flamengo estava pedindo a contratação de Montoro. Eu sempre falei que era uma loucura, e agora o jogador jovem, muito bom jogador, gosto demais do futebol do Montoro. Ele tinha contrato com o Botafogo até 2027, agora vai até 2030. Ó, galera, é o seguinte, o presidente BAP do Flamengo processou Pedrinho. Informação publicada primeiro pelo parceiro Fabrício Kika, jornalista, lá no canal dele. Até falei com o Fabrício aqui e perguntei, né? Perguntei ao Kika, e aí, é algo pessoal pelos xingamentos? Aí ele falou, sim, o Pedrinho cometeu o erro, entre aspas, de falar que era contra o BAP e não a instituição. Tomou o processo. Eu vou ler o processo na íntegra e depois eu vou trazer mais informações sobre esse assunto para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Mas foram xingamentos assim pesados, né? Óbvio, bem pesados. Por quê? Falou que era soberbo, enfim, outras palavras também. Eu vou ler o processo na íntegra e depois vou dar uma resumida e trazer para vocês hipócrita, arrogante, soberbo e outras palavras aí. Então, justiça. Quem sou eu para dizer se o BAP está certo, se o Pedrinho está certo, ou se o BAP está errado, o Pedrinho está errado? Está na justiça. E repito, vou ler o processo novamente, vou trazer tudo aqui para vocês. E um abraço também para o grande parceiro Fabrício Kika. Vamos lá, galera. Uma das polêmicas envolvendo o Flamengo e Vasco, justamente o uso do Maracanã. Recentemente o Vasco tentou utilizar o Maracanã na Copa do Brasil, o jogo nessa quarta-feira contra o Vitória. A dupla Fla-Flu vetou, depois o Vasco tentou na justiça 2 vezes, a justiça negou, dizendo que o Vasco fez o pedido depois de o Flamengo e Fluminense traçarem um cronograma de melhoria do gramado. E eu vi muito vascaíno dizendo que não tinha cronograma coisa nenhuma, que a dupla Fla-Flu falou isso apenas para negar o pedido do Vasco da Gama. E
Obviamente, não ficou apenas na promessa. O gramado do Maracanã está passando por uma melhoria desde o pós-jogo do Fluminense contra o Remo, no final de semana. Justamente esse período aí que a dupla Fla-Flu justificou o cronograma e por isso não poderia emprestar o Maracanã para o Vasco da Gama, para o Vasco utilizar, e com isso a dupla não teria tempo para poder melhorar o Maracanã. Inclusive, no último jogo do Flamengo no estádio, Léo Pereira chegou a mencionar que foi na quarta-feira esse jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores. Um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes. Tratando de Flamengo, uma equipe que propõe um jogo, que quer jogar, quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas, por conta do gramado, disse o zagueiro Léo Pereira. E se chegou ao ponto do zagueiro reclamar, inclusive o Flamengo até demitiu um funcionário bem antigo, Severiano Braga, que estava ali trabalhando nessa gestão da dupla Fla-Flu no Maracanã. Ele foi demitido, entrou uma outra pessoa, justamente depois desse jogo, depois das críticas dos jogadores. Se foi por causa disso, seria leviano da minha parte eu dizer isso, mas não é coincidência, né? E agora tem uma outra pessoa na gestão do Maracanã. Então, eles vão fazer esse processo de melhoria, a ver se o gramado vai melhorar para a sequência da temporada, porque a dupla Fla-Flu está na Libertadores, e a gente sabe que o Maracanã é sempre muito forte para esses dois times. O Fluminense vai ter uma campanha maravilhosa também dentro do estádio, tal como o Flamengo, que só perdeu 2 jogos na temporada atuando no estádio como mandante, tá, galera? Então, tá aí, não ficou apenas na promessa, como muitos vascaínos haviam mencionado e até especulado. Ó, galera, o Flamengo recusou mais uma proposta pelo zagueiro João Vitor, o jovem João Vitor, zagueiro, vou até pegar aqui a idade dele, se eu não me engano ele ainda tem 18 anos, quer ver? João Vitor, bom jogador, foi um jogador que foi descoberto, digamos assim, pelo Felipe Luiz, né? Felipe Luiz gostava muito do futebol do João Vitor, tanto é que botou o João Vitor na frente do Iago, muita gente questionava isso, e hoje o Iago, inclusive, está lá na MLS. Ó, o João Vitor tem 19 anos, ele já completou 19 anos. Ele fez no dia 1º desse ano, 1º de janeiro desse ano, ele fez 19 anos. Ele tem 4 jogos na temporada pelo time profissional, elenco profissional, e 19 jogos pelo Sub-20. Recentemente foi convocado para o Sub-20. O último jogo dele com a camisa do Flamengo no Sub-20 foi contra o Cuiabá, tá? 17 de junho. Ele foi relacionado, inclusive, recentemente para o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Também foi relacionado ao profissional do jogo contra o São Paulo e também contra a Chape. Todos esses jogos aí depois da Copa do Mundo. É um jogador que disputou o Mundial Sub-20 em 2025, Mundial Sub-17 em 2023, e o Grupo City ofereceu 10 milhões de euros recentemente. Na última semana, o Flamengo novamente virou e falou assim, não, a gente não topa fazer. Eu acho que o Flamengo, aí, realmente é achismo, tá? Ninguém me falou isso. Eu acho que o Flamengo segurou o João Vitor justamente pela questão do Danilo, que a gente mencionou aqui, que o Danilo ainda há uma incerteza se ele continua no Flamengo em 2027. O Flamengo deu até uma cobrada nele, cobrada no bom sentido, falando, ó, e aí, Danilo, qual vai ser? E aí, vai ficar, não vai ficar? A gente precisa se planejar. Eu acho que o Flamengo pensa muito no João Vitor para preencher a lacuna do Danilo, caso o Danilo não renove o contrato dele e decida por encerrar a carreira, pendurar as chuteiras. Então, essas são as informações. E não estou falando do Cebolinha, que, como vocês já sabem, está muito próximo de ir para o Krasnodar da Rússia. Outro jogador do Flamengo está, sim, na mira de um outro time da Rússia. O Dinamo de Moscou, aquele mesmo time que era do Carrascal, quando o Flamengo o contratou. E agora o Dinamo de Moscou quer tirar vou falar o nome, dar o spoilerzinho, Gonzalo Plata do Flamengo. E a gente vai trazer informações sobre essa situação, porque o Dinamo de Moscou está forte no futebol brasileiro. E vocês vão entender o porquê de vários jogadores aqui do futebol brasileiro estarem na mira de clubes da Rússia, mesmo sendo um país que, digamos, não é muito
afetivo assim para os jogadores se transferirem, porque teoricamente acabam caindo no esquecimento. Eu falo teoricamente porque tanto é que na Copa do Mundo a gente pôde ver o Luiz Henrique, o próprio Douglas Santos sendo convocados, mas muitos jogadores não querem ou não desejam ir nesse momento para o futebol russo. E por que esses jogadores agora estão pensando em ir nesse momento? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vini Casagrande crescer bastante. Conto com a ajuda de vocês. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado. Se quiser dar uma moral financeira, tem o Pix na descrição. Galera, eu tinha esquecido como esse casaco é lindo, maravilhoso, bonito demais, demais, demais. É o mesmo casaco que eu usei, inclusive, na live com o BAP. Muito bonito. Tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro. Frio no Rio de Janeiro, você já sabe, né? 25 graus. Aí o carioca já mete o casacão, igual eu aqui, o casaco do Mengão. Galera, antes de falar do Plata, uma informação aqui. O Palmeiras sabe fazer venda de jogadores da base. Inclusive o Palmeiras fechou a venda de Alan, tá certo, 40 milhões de euros para o Manchester City e ultrapassou a marca de 1 bilhão em vendas dos seus principais ativos. Estevão, 358 milhões de reais, Endrick, 337 milhões de reais. Fala nação rubro-negra, aqui é do canal Fla do Povo e hoje tem mais uma daquelas notícias que agitam o coração do torcedor. O Flamengo segue forte no mercado e está em negociação avançada com o atacante Roger Guedes, um nome que sem dúvidas chegaria para elevar ainda mais o nível do elenco. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, já está tudo praticamente acertado entre as partes, restando apenas detalhes finais para que o anúncio oficial seja feito, e a expectativa é que o jogador seja apresentado já no mês de junho, o que aumenta ainda mais a ansiedade da torcida rubro-negra. E olha, se a contratação se concretizar, estamos falando de um jogador com características muito interessantes para o estilo de jogo do Flamengo. Roger Guedes é conhecido pela sua velocidade, drible curto, capacidade de decisão e principalmente pela finalização, sendo um atacante que costuma aparecer bem em momentos importantes. Ele pode atuar pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo, mas também tem mobilidade para jogar mais centralizado, o que dá ao treinador diversas opções táticas. Isso sem contar a experiência que ele já tem, tanto no futebol brasileiro quanto no exterior, o que pode ajudar bastante na adaptação rápida ao elenco. A possível chegada de Roger Guedes mostra mais uma vez o poder de investimento e a ambição do Flamengo, que não se contenta apenas em competir, mas quer sempre montar um time forte para brigar por todos os títulos possíveis. Outro ponto importante é o impacto que uma contratação como essa tem fora de campo. O nome de Roger Guedes tem peso, chama a atenção da mídia, engaja a torcida e fortalece ainda mais a marca do Flamengo, que já é uma das maiores do futebol mundial. Ou seja, não é só dentro das 4 linhas que o clube ganha, mas também no aspecto de marketing e visibilidade. Agora quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que você acha dessa possível contratação? Roger Guedes é o nome ideal para reforçar o ataque do Flamengo? Chega para resolver ou é mais uma opção para compor o elenco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para o crescimento do canal. E não esquece, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda no grupo da família, espalha para toda a nação rubro-negra ficar por dentro dessa novidade. Se ainda não é inscrito no canal Fla do Povo, já se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Mengão. Aqui você fica sempre bem informado com tudo o que acontece no Flamengo. Saudações rubro-negras e até a próxima!